Olá, estamos começando mais um Conversa e Cidadania, hoje recebendo o Tiago Almeida, que é idealizador do projeto Pedras Falam. Olá, seja bem-vindo. Bom, Tudo bem? como se deu esse projeto? Há quanto tempo existe o projeto Pedras Falam? O projeto existe desde 2011, surgiu de uma conversa informal, eu e mais dois amigos, nós estávamos conversando sobre o frio que nós estávamos sentindo e que se estava frio pra gente, o pessoal da rua deveria estar bem mais, né? E isso era uma quinta-feira à noite e a gente definiu que na sexta-feira à noite nós íamos sair e levar café com biscoito para essas pessoas que viviam nas ruas. E a gente começou a fazer assim uma sexta-feira, duas, três, e mais gente foi se interessando e a gente começou a fazer toda sexta. São quantas pessoas que participam do projeto? Hoje nós temos um núcleo que é formado por 4 pessoas, mas sempre vão muitas pessoas no rolê, que a gente chama de rolê com moradores de rua, né? Sempre vão muitas pessoas que não fazem parte desse núcleo. Mas um núcleo que toma decisões de próximos passos, próximos projetos, consiste hoje em 4 pessoas. E há dias específicos da semana que vocês Sim, vão? a gente nós fazemos toda sexta-feira, 21h30, no centro da cidade, e alguns dias eventuais nós fazemos terça ou quarta-feira em outros bairros, Alto da Serra, Valparaíso, mas o dia certo mesmo é sexta-feira. E como surgiu a ideia do nome, Pedras Falam? Esse nome Pedras Falam é baseado numa passagem da Bíblia, em Lucas 19:37, quando Jesus está entrando em Jerusalém e os seguidores dele começam a celebrar a chegada dele naquela cidade. E algumas pessoas pedem que ele ordene que seus discípulos se calem. E Jesus fala que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão ou falarão. E o nome Pedras Falam vem disso, de uma provocação para que nós não deixemos as pedras falarem, para que nós façamos a nossa parte para que elas não falem. Agora, quando se fala em pessoas em situação de rua, você está trabalhando com elas desde 2011. Imagino Sim. que vocês mesmos que trabalham aqui, vocês conheçam cada um deles, não é? No Sim. sentido de conhecer a história. Sim, Dentre muitos. essas histórias que vocês ouvem, quais são as histórias mais impressionantes? São várias histórias de... Eles têm um grau de escolaridade alto, às vezes muito maior do que as pessoas que estão ali servindo com a gente, e histórias de desilusão amorosa, problemas com álcool. Então a gente encontra várias coisas diferentes, né? A gente costuma dizer que a gente tem que ter a sensibilidade de olhar para as pessoas como seres humanos. Porque enquanto nós olharmos para moradores de rua, mendigos, pessoas em situação de rua, a gente chama de mobília urbana, né, que as pessoas colocaram tudo no pacote, a gente não vai olhar eles individualmente. E cada um tem uma história diferente, nunca as histórias se repetem. E é muito importante esse tipo de projeto para que traga de volta aquele sentimento de pertença dessas pessoas. Sim. Que muitas vezes elas não têm, né? Sim. Por vergonha de estarem ali naquela situação. Exatamente. De rua. Quando nós vamos para as ruas, nós vamos... Ou até mesmo pelo abandono mesmo. Sim. Da família, ou achar que não conseguem entrar num hospital para ter um atendimento público, por exemplo. Explica para a gente um pouquinho com relação a isso, assim, como é que você percebe a receptividade deles para o projeto? Sim, a receptividade deles é boa. A gente conversa com eles, vai se relacionando mesmo, conversas informais, falando de clube de futebol, falando sobre preferência de alimentos. E a gente vai conversando assim, e aos poucos a gente vai criando vínculo com eles, né? É tudo baseado em relacionamento. Eu costumo dizer que o grau de envolvimento é você que define, você que está se relacionando que vai definir. A gente não vai conseguir, numa noite que a gente foi ali, descobrir a história deles todos, eles não vão se abrir para a gente, não vão ser nossos amigos de cara. Mas com o passar do tempo, com o relacionamento, a gente vai criando vínculo e aí a transformação é possível a partir disso aí. Agora, você também estava me falando que há várias histórias de transformação. Sim. Né? Quais são Sim. as histórias de transformação que você... Pessoas que saem das ruas, pessoas que voltam para as suas casas, que a partir desse relacionamento, elas veem a gente numa posição que a gente mostra para eles que nós somos iguais. Só que hoje nós estamos em posições diferentes. E como a gente restabelece essa dignidade para eles, eles entendem que eles podem estar na mesma posição que nós. E eles querem sair das ruas e, a partir disso, a gente intervém ajudando no que for possível. Nós não temos um lugar para levar eles, um centro de recuperação, alguma coisa que seja do Pedras Falam, mas nós temos alguns amigos que ajudam nisso e outras coisas a gente ajuda no que a gente pode. Aluguel de casa, muitos já têm benefícios que recebem e mesmo assim continuam na rua. Mas aí a gente, com relacionamento, com conversa, a gente vê essas transformações. E dentro desses 6 anos que vocês vêm trabalhando com pessoas em situação de rua, quanto tempo vocês percebem que uma pessoa conseguindo ter essa motivação despertada dentro dela, ela consegue atingir essa transformação? Então, essa é uma outra questão que está muito defasada. As clínicas de reabilitação, geralmente, elas têm um tempo específico.
E a pessoa tem que se enquadrar naquele tempo e se recuperar naquele tempo. Existem exceções, claro, mas a gente entende que cada pessoa vai ter um tempo. Tem pessoas que quando a gente encontra na rua, o cara foi para a rua naquele dia porque ele não conseguiu pagar o aluguel, ele quer sair da rua naquela hora, naquele momento ali, ele não quer mais estar na rua. E tem pessoas que levam anos nas ruas e depois de 10 anos querem sair. Agora, com relação ao trabalho de vocês, né? Vocês têm uma empatia, não é? Sim. Diante de pessoas Sim. em situação de rua. Eles relatam para vocês também histórias de pessoas ou histórias de violência com relação a eles por parte da sociedade, por exemplo? Sim, existe violência física e violência moral, né? Fora a violência social, que eles já estão ali à margem da sociedade, né? Eles relatam muito isso é a questão do preconceito, né? De não entender que um morador de rua é também um ser humano. Parece incrível isso, mas muitas pessoas ainda não entenderam isso. Acham que realmente só fazem parte da mobília urbana. A gente tenta justamente com esse trabalho passar essa empatia também para as pessoas, porque muitas pessoas que vão no rolê com a gente ali entendem isso. Elas tinham uma outra visão sobre a pessoa em situação de rua e quando estão ali com a gente elas veem que é um ser humano como ele, que o mesmo gosto que eu tenho ele tem. Se eu sinto, a regra é muito simples, né? Se eu sinto vontade de comer um frango assado no domingo, eles também sentem. Se eu quero assistir o Fla-Flu, eles também querem. É basicamente isso. E como é que se faz para exercitar essa empatia, por exemplo? É amor. A gente tem que ir para as ruas para amar eles. Não para converter eles a nenhuma religião, não para tirar ninguém da rua, mas para amar. A gente tem que ir com a certeza de que a gente vai continuar amando mesmo que ninguém mais saia da rua. Eu acho que só assim que a gente consegue a transformação. E a empatia, essa empatia que você falou. Quer dizer, é chegar com muito cuidado, sem se intrometer na vida deles. Sem se intrometer na vida deles, no espaço deles e principalmente para nós, sem muitas expectativas. Simplesmente amar. Eu vim aqui para me relacionar contigo, trocar uma ideia, às vezes só ouvir. A gente às vezes passa meia hora conversando com uma única pessoa, mas às vezes aquele dia todo aquela pessoa não conseguiu falar com ninguém, ela não conseguiu conversar com ninguém. Então ela está tendo a oportunidade de ter um ouvido ali para que ela possa falar, contar as histórias dela, pelo menos contar como foi o dia dela, algo engraçado, algo triste, e a gente está ali para isso, para amar essas pessoas. E o projeto Pedras Falam hoje abrange quais bairros de Petrópolis? Só o centro histórico? Então, na sexta-feira a gente foca no centro. Quando a gente faz um rolê extra, que a gente chama de rolê extra, a gente faz na quarta-feira ou na terça-feira, às vezes sábado, depende muito da nossa agenda, como a gente vai conseguir encaixar isso. A gente abrange o Alto da Serra também, e às vezes o Valparaíso. E tem moradores, pessoas em situação de rua em todos esses bairros? Tem Correias ainda também, em Itaipava. Mas a gente não chegou lá ainda, mas a gente vai chegar. Mas, bom, em Correias, a gente sabe que ali na Praça de Correias há realmente muitos moradores em situação de rua. Mas, por exemplo, bairros como Alto da Serra, Valparaíso, né, que é considerado um centro gastronômico, esses bairros as pessoas ficam na rua mesmo ou elas acabam ocupando casas ou fábricas abandonadas? No Valparaíso eles ficavam na fábrica da batata frita que pegou fogo agora recentemente, né? Eles ficavam muito ali. E no Alto da Serra eles ficam na calçada mesmo, quando as lojas fecham ali na Rua Tereza, depois do 800 ali ficam bastante pessoas em situação de rua, vivendo ali. Nós, no primeiro bloco, falávamos sobre a questão da empatia, não é? Sobre o amor que muitas pessoas sentem e a necessidade de querer ajudar outras pessoas que estejam em situação de rua. Agora a gente vai falar do lado oposto, porque essas pessoas muitas vezes acabam, com excesso de álcool e drogas, acabam ficando muito agressivas. Então, por mais que vocês sejam um projeto inspirador, acredito que quem nos esteja assistindo agora esteja interessado, de repente, em formar um grupo, é importante falar sobre o cuidado que a pessoa tem que ter ao fazer a abordagem também em moradores em situação de rua, não é? Quais são os principais cuidados, por exemplo? A gente, pelo que a gente tem observado esses anos que a gente tem feito, a gente pede muito cuidado para as meninas não irem sozinhas e sempre algum rapaz junto, questão de agressão, que às vezes eles podem querer agredir, alguma coisa assim, por estarem alcoolizados mesmo, fazendo uso de drogas, e chegar com bastante calma, bastante tranquilidade na abordagem a eles, né? Não impondo nada. A gente tem um método que, não sei se é método o nome que eu devo usar para isso, mas a gente tem um formato que a gente usa, que a gente chega, oferece um lanche com eles, conversa, e a gente sempre oferece uma oração no final. Quando eles não aceitam, a gente não faz. Eu já vi algumas pessoas querendo forçar isso, e é um formato que não funciona também, porque eles podem ser agressivos quanto a isso.
Agora, é importante, por exemplo, ter um grupo de pessoas misturadas, homens e mulheres, Sim. não ter câmera, por exemplo, Sim. não filmar com celular. Sim, essa questão da câmera é um detalhe muito peculiar, né? Alguns, pelo tempo que a gente conhece, eles pedem, inclusive, que a gente tire foto, que a gente faça vídeo com eles, mas a maioria deles fica meio arredio, principalmente quando é alguém que eles não conhecem, por não saber porquê daquela foto, né? Isso assusta um pouco eles. Alguns têm passagem pela polícia e isso assusta um pouco também. A câmera, a fotografia, para eles é uma coisa que eles ficam meio arredios. Agora, dentro do projeto de vocês têm especialistas, por exemplo, uma equipe que tenha psicólogos e outros especialistas para poder aprimorar essa abordagem ou o trabalho com esses moradores em situação de rua? Eu tenho contato com alguns psicólogos, amigos meus, uma psicóloga em particular, e a gente sempre tem aprendido com eles a tomar esse cuidado, mas participando do grupo mesmo, com a gente toda sexta-feira ali dando sequência nesse trabalho, nós ainda não temos. Que é uma coisa que vocês estão buscando. É uma coisa maravilhosa, se acontecer vai ser maravilhoso. Se quiserem é só Isso. procurar o Thiago, Psicólogos me procurem. que ele está precisando de mais especialistas dentro do projeto. Sim. Não é isso? Isso? Agora, quantas pessoas vocês conseguem trabalhar dentro de Petrópolis? Nós encontramos nós nos relacionamos em torno de 30 a 40 moradores em situação de rua, né? Por noite, assim, que a gente sai. São todos daqui da cidade? Não, muitos não são daqui da cidade, muitos são de outras cidades. E como é que eles chegam até aqui? Eles chegam aqui em busca de oportunidades, às vezes sabendo que aqui é uma cidade um pouco mais receptiva, um pouco menos violenta que as outras cidades, muitos vêm de cidades grandes, né, grandes centros. Então chegam aqui, como é uma cidade um pouco menor, a Petrópolis ainda tem essa fama de não ser uma cidade violenta. Então eles vêm para cá em busca dessa tranquilidade e alguns em busca de oportunidade, alguns têm família aqui. Agora, vocês também trabalham com outras instituições, não é? Em parceria para poder fazer o encaminhamento desses moradores, dessas pessoas em situação de rua que de repente queiram participar de algum tipo de recuperação em caso de abuso de álcool e drogas. Como é que isso funciona? Sim, como a gente está já desde 2011 fazendo isso, a gente conheceu muitas pessoas que também fazem isso até há mais tempo do que nós. Então, nós criamos alguns vínculos, então a gente encaminha algumas pessoas para algumas clínicas, alguns centros de reabilitação, quando existe esse interesse, né? A gente sempre está entrando em contato com essa galera que a gente fez amizade e tentando um ajudar o outro. E eles também, às vezes, solicitam algumas coisas para a gente a respeito de nome deles, saber onde eles estão ficando, quando estão fazendo algum tipo de abordagem, algum tipo de busca a eles. Agora, uma das questões que as pessoas levantam em casa é com relação aos dias frios, não é? Porque os moradores, porque as pessoas em situação de rua preferem se manter na rua, mesmo com frio, do que ir para os abrigões, por exemplo. Qual é a grande dificuldade? Eu acho que o uso de drogas interfere um pouco nisso, né? Na percepção deles do que é melhor para eles. Então, muitos, mesmo nas noites mais frias, acham que é melhor ficar na rua, quando na verdade, obviamente, não é. E eu acho que nós teríamos que criar mais oportunidades para eles, mais opções, eu digo, de lugares para estar, né? O abrigão eu acho que já não vai comportar todo mundo daqui a um tempo e precisa de mais opções. Não sei se talvez albergues, talvez alguma coisa de república. Nós teríamos que pensar em outros meios, aí já é uma coisa que não depende muito da gente, né? Agora, você, como uma pessoa experiente dentro dessa área, né, que já trabalha há 6 anos com isso, qual é a sua opinião com relação à solução desse problema? Por que as pessoas permanecem nas ruas? Como é que as pessoas não deveriam? Por quê? Né? Como é que resolver essa questão das pessoas estarem sempre morando nas ruas? Quer dizer, como é que é possível resolver isso dentro da sua concepção? Eu acho que dessa forma que eu falei, criando oportunidades e opções de oportunidades de emprego. Existem pessoas nas ruas que não têm mais condição de trabalhar por algum problema, existem pessoas nas ruas com problemas mentais, então já não é uma clínica de reabilitação que vai resolver o problema desse cara, não é um emprego, ele precisa estar numa clínica especializada naquele problema que ele tem. Pessoas de mais idade que não têm condições de trabalhar, então precisa de criar um asilo e pessoas para fazer esse trabalho de encaminhamento até convencer eles até irem para lá, né? Que começa com a gente, vai passando por várias etapas, né? Acredito que são vários braços e eu creio que dá para fazer sim. Eu acho que se a gente pensar um pouco todo mundo junto e as pessoas que têm essa possibilidade de criarem essas oportunidades, eu acho que é possível sim.
Agora, você estava me falando que o projeto, além de psicólogos, também precisa de voluntários, não é? E todo tipo de ajuda que as pessoas quiserem fazer, quiserem contribuir, vocês estão aceitando. Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato, para contribuir com vocês, para de repente se voluntariar a trabalhar com vocês? Sim, nós recebemos todos os tipos de pessoas e todo mundo que quiser participar, a gente se encontra 21h30 toda sexta-feira ali no calçadão do CENIP e dali a gente parte para o relacionamento, né? A gente conversa ali, dá uma instrução para as pessoas que estão com a gente e a gente começa a servir. E nós temos uma lista de alguns itens que a gente precisa sempre. Quem quiser estar entrando em contato com a gente pode ser através do Facebook, facebook.com/pedrasfalam, e a gente vai estar passando essa lista ali, instrução de como ajudar melhor. Tá certo. Algum contato, algum telefone que você queira deixar? Acho que pelo Facebook mesmo, a gente fazendo contato, a gente chega até esses outros contatos mais... Fica mais fácil. Fica mais fácil da gente fazer contato. Tá bem. Eu quero agradecer pela entrevista, pela conversa. Estamos sempre aqui à disposição, caso você queira trazer mais informações com relação ao projeto Pedras Falam. Tá ótimo. Eu conversei hoje com o Tiago Almeida. Tiago Almeida é um dos idealizadores do projeto Pedras Falam, que é um projeto que trabalha há 6 anos em Petrópolis com relação a pessoas em situação de rua e está aí, como ele acabou de dizer, aceitando, não é? Aceitando contribuições, voluntários, enfim, é só entrar em contato com o projeto pelo Facebook, é só digitar lá Pedras Falam. Isso. Eu quero agradecer você que está aí em casa nos assistindo, lembrando que o Conversa e Cidadania volta na próxima semana. Muito obrigada, tchau.